Quando abri aquela Bíblia velha do meu pai e vi as fotos escondidas entre Salmos e Provérbios, meu estômago revirou de uma forma que nunca tinha sentido antes. Ali estava a prova de que o homem que pregava sobre honestidade e família todos os domingos tinha construído uma mentira tão grande que destruiu não uma, mas 2 famílias inteiras. O pior de tudo, descobri que eu tinha irmãos do outro lado da cidade que nunca conheci e que minha mãe morreu sem saber a verdade. Me chamo Priscila, tenho 61 anos hoje e durante 35 anos da minha vida acreditei que meu pai era um homem de Deus, um pastor respeitado, amado pela comunidade, exemplo de retidão. Mas antes de continuar, preciso que você deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque essa história vai mexer com tudo que você acredita sobre família e religião. Me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber se tem alguém que já passou por uma decepção tão grande quanto a minha. Nasci em 1964, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada São Sebastião do Paraíso. Meu pai, Anselmo Ferreira da Silva, era o pastor da Igreja Assembleia de Deus local desde antes de eu nascer. Minha mãe, Dona Edith, era aquela mulher de fibra, daquelas que acordavam às 5 da manhã para fazer o café, cuidar da casa, costurar roupas para fora e ainda ajudar meu pai com os afazeres da igreja. Éramos 4 filhos. Eu, a mais velha, meus irmãos Geraldo e Sebastião e minha irmã, caçula Teresa. Nossa casa ficava ao lado da igreja, uma construção simples de tijolos aparentes com um quintal grande onde minha mãe plantava jiló, quiabo e tomate. O cheiro de café coado na flanela, misturado com o perfume das rosas brancas que ela cultivava perto da janela da cozinha, faz parte das minhas memórias mais antigas. A casa tinha um assoalho de madeira que rangia quando a gente andava descalço, e cada cômodo tinha um crucifixo pendurado na parede. Vivíamos de forma modesta, mas nunca faltou nada essencial. Meu pai recebia um salário pequeno da igreja, e minha mãe complementava a renda com as costuras. Lembro que acordava todo domingo com o som do sino da igreja tocando às 7 da manhã. Meu pai já estava lá desde as 6, preparando o sermão, organizando os inários, certificando-se de que tudo estava perfeito para o culto das 9. Ele era um homem alto, de ombros largos, com uma voz grave que ecoava pela igreja quando pregava. Usava sempre terno escuro, camisa branca engomada e uma gravata que minha mãe passava com tanto cuidado que parecia nova toda semana. O cabelo dele, já grisalho desde que me entendo por gente, estava sempre penteado para trás com brilhantina. Eu adorava meu pai. Ele era meu herói. Quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, lembro de sentar no banco da frente da igreja, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, olhando para ele no púlpito com aqueles olhos cheios de admiração. Ele falava sobre amor ao próximo, sobre perdão, sobre a importância da família, sobre não mentir, não trair, não quebrar os mandamentos de Deus. E eu acreditava em cada palavra. Todo mundo acreditava. A comunidade inteira respeitava meu pai. Quando ele passava pela rua, as pessoas paravam para cumprimentá-lo, pediam conselhos, bênçãos. Dona Iracema, nossa vizinha, sempre dizia: "Que bênção ter um homem de Deus morando ao lado da gente, Priscila. Seu pai é um exemplo para todos nós." E eu sentia um orgulho tão grande no peito que parecia que ia explodir. Eu me achava especial por ser filha dele. Minha rotina de infância era simples, mas cheia de afeto. Acordava cedo, ajudava minha mãe a preparar o café da manhã, ia para a escola municipal que ficava a 3 quadras de casa, voltava para o almoço, fazia as tarefas de casa e depois ia brincar no quintal com meus irmãos. À noite, depois do jantar, meu pai nos reunia na sala para o culto doméstico. Sentávamos todos no sofá velho de chenille verde enquanto ele lia a Bíblia em voz alta e depois fazíamos uma oração em família. Esses momentos pareciam tão sagrados, tão puros. Mas tinha algo que eu comecei a notar quando fiquei mais velha, talvez com uns 12 ou 13 anos. Meu pai viajava muito. Ele dizia que ia para outras cidades pregar, fazer evangelização, ajudar outras congregações. Às vezes, ficava fora por 3, 4 dias seguidos. Minha mãe nunca reclamava.
Apenas suspirava fundo, arrumava a mala dele com carinho e dizia: "Vai com Deus, Anselmo, a obra do Senhor não espera." Eu achava aquilo lindo na época. Que esposa dedicada, que homem comprometido com a fé, pensava. Cresci nesse ambiente de igreja, de doutrina rígida, de regras claras sobre certo e errado. Não podia usar calça comprida, só saía abaixo do joelho. Não podia cortar o cabelo curto. Não podia usar maquiagem. Não podia namorar sem supervisão. Tudo tinha que ser do jeito que Deus mandava, do jeito que meu pai pregava. E eu aceitava tudo isso sem questionar, porque confiava cegamente nele. Se meu pai dizia que era assim que tinha que ser, então era assim que tinha que ser. Quando completei 15 anos, em 1979, comecei a ajudar mais ativamente na igreja. Tocava órgão nos cultos, dava aula na escola dominical para as crianças menores, ajudava a organizar os eventos. Foi nessa época que conheci o Osvaldo, um rapaz de 22 anos que tinha acabado de chegar na cidade para trabalhar na prefeitura. Ele começou a frequentar nossa igreja e logo chamou minha atenção. Era educado, trabalhador, e meu pai aprovou nosso namoro quase que imediatamente. "Esse é um bom rapaz, Priscila, temente a Deus, trabalhador. Seria um bom marido para você." Namoramos por 3 anos sob os olhos vigilantes da comunidade, e especialmente do meu pai. Nunca ficávamos sozinhos. Sempre tinha alguém por perto. Nossas conversas eram supervisionadas. Nossos encontros eram na sala de casa ou no salão da igreja. Em 1982, quando eu tinha 18 anos, nos casamos em uma cerimônia linda na igreja, com meu pai nos abençoando e pregando sobre a santidade do matrimônio. Lembro do sorriso dele naquele dia, tão orgulhoso, tão feliz. Ele me abraçou forte depois da cerimônia e sussurrou no meu ouvido: "Que Deus abençoe seu casamento, minha filha. Seja uma esposa temente a Deus, assim como sua mãe sempre foi." Fui morar com Osvaldo em uma casa alugada a 5 quadras da casa dos meus pais. Continuei frequentando a mesma igreja, vendo meus pais quase todos os dias. Minha vida parecia perfeita. Eu tinha um marido bom, uma família que me amava, uma fé sólida. Trabalhava como professora primária na mesma escola onde estudei quando criança. Osvaldo trabalhava na prefeitura e nosso dinheiro, embora contado, era suficiente para viver com dignidade. Em 1984 nasceu minha primeira filha, Célia. Meu pai estava radiante com a primeira neta. Ele a visitava quase todos os dias, pegava ela no colo, cantava hinos para ela dormir. "Essa menina vai crescer nos caminhos do Senhor", ele dizia com aquele sorriso largo, e eu acreditava nisso de todo o coração. 2 anos depois nasceu minha segunda filha, Dalva. Nossa família estava completa e feliz. Os anos foram passando nessa rotina tranquila e previsível. Meu pai continuava pregando todos os domingos, continuava sendo respeitado por todos, continuava fazendo suas viagens missionárias. Minha mãe continuava sendo aquela mulher forte e dedicada, cuidando da casa, da igreja, dos filhos. Meus irmãos cresceram, casaram, tiveram seus próprios filhos. A família Ferreira parecia ser a prova viva de que seguir os caminhos de Deus trazia bênçãos. Mas aí chegou o ano de 1995. Eu tinha 31 anos. Um ano que mudou tudo. Um ano que destruiu todas as certezas que eu tinha construído durante 3 décadas de vida. Tudo começou em uma tarde de quarta-feira, no mês de março. Lembro que era um dia quente, daqueles que o sol parece derreter o asfalto. Eu tinha saído da escola mais cedo porque tinha reunião de professores cancelada e decidi passar na casa dos meus pais para tomar um café com minha mãe. Quando cheguei lá, a casa estava vazia. Achei estranho porque minha mãe quase nunca saía naquele horário. Entrei pela porta dos fundos que ela sempre deixava encostada e fui até a cozinha. Bebi um copo de água, pensei em esperar um pouco, mas decidi ir embora. Foi quando passei pelo corredor e vi que a porta do quarto dos meus pais estava entreaberta. Não sei o que me deu, mas senti uma vontade estranha de entrar lá. Uma curiosidade que não conseguia explicar. Entrei no quarto devagar, como se estivesse invadindo um território proibido.
O quarto cheirava a naftalina e água de colônia. A cama estava arrumada com aquela colcha de crochê que minha mãe tinha feito anos atrás. Do lado esquerdo da cama ficava a mesinha de cabeceira do meu pai, com uma luminária antiga, um copo de água e aquela Bíblia preta e gasta que ele lia todas as noites antes de dormir. Era uma Bíblia grande, pesada, com a capa de couro já rachada de tão usada. Peguei a Bíblia na mão sem saber direito por quê. Abri ela aleatoriamente e caiu um envelope amarelado de dentro. Meu coração deu um pulo. Peguei o envelope com as mãos tremendo um pouco e abri. Dentro tinha 4 fotografias. Fotografias que fizeram meu mundo desabar em questão de segundos. Na primeira foto, meu pai estava abraçado com uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Uma mulher bonita, de cabelos castanhos longos, sorrindo para a câmera. Eles estavam em frente a uma casa que não era a nossa. Ele usava roupas casuais, não o terno que ele sempre usava. Tinha um sorriso no rosto que eu raramente via em casa. Um sorriso relaxado, genuíno, feliz. Na segunda foto, a mesma mulher aparecia grávida, com aquela barriga enorme de quem está nos últimos meses de gestação. Meu pai estava ao lado dela com a mão na barriga, olhando para ela com uma ternura que fez meu estômago embrulhar. Na terceira foto, eles estavam com um bebê no colo. Um bebê recém-nascido enrolado em uma manta azul. A data atrás da foto dizia abril de 1978. Eu tinha 14 anos nessa época e lembro perfeitamente desse período. Meu pai não tinha viajado nada de especial. Ele estava em casa normalmente. A quarta foto foi a que me fez sentir que ia vomitar ali mesmo. Era uma foto de família. Meu pai, aquela mulher e 3 crianças. 3 crianças de idades diferentes. A mais velha parecia ter uns 10 anos, a do meio uns 7 e a mais nova uns 5. Estavam todos arrumados, sorridentes, como se fossem uma família feliz e normal. Atrás da foto estava escrito: Família Silva, Natal 1985. Meu Deus, 1985. Nessa época, eu já estava casada, já tinha minha filha Célia. Meu pai estava levando uma vida dupla. Ele tinha outra família, outra esposa, outros filhos. E ninguém sabia de nada. Minhas pernas fraquejaram. Tive que sentar na cama dos meus pais porque achei que ia desmaiar. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som dele nos meus ouvidos. Comecei a tremer. As fotos caíram da minha mão no chão. Peguei elas de novo, olhei mais uma vez achando que tinha visto errado, que era outra pessoa, que não podia ser meu pai. Mas era ele, não tinha dúvida. O mesmo rosto, o mesmo jeito de sorrir, a mesma aliança de ouro que ele sempre usava. Fiquei ali sentada na cama por não sei quanto tempo, apenas olhando para aquelas fotos, tentando processar o que estava vendo. Cada detalhe das fotos gravou na minha memória. A cor do vestido da mulher, o formato da casa ao fundo, a expressão de felicidade no rosto do meu pai. As crianças que eram meus irmãos e eu nem sabia que existiam. Foi quando ouvi a porta da frente abrir. Era minha mãe chegando. Entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Guardei as fotos rápido de volta no envelope e coloquei dentro da Bíblia, mas não consegui deixar no mesmo lugar. Minha cabeça estava uma confusão. Acabei deixando a Bíblia meio torta na mesinha. Saí do quarto correndo, arrumei meu cabelo, tentei compor o rosto e fui até a cozinha onde minha mãe estava guardando as compras. Oi, filha, que surpresa boa! Veio tomar um café? Ela disse com aquele sorriso doce de sempre. Olhei para ela e senti uma dor no peito que quase me fez gritar. Minha mãe dedicada, trabalhadora, que havia passado a vida inteira ao lado de um homem que a traía descaradamente. Ela sabia? Será que ela tinha conhecimento disso e fingia que não? Ou era tão inocente e enganada quanto eu? Não, mãe, eu só vim dar um pulinho, mas preciso ir. As meninas estão em casa sozinhas. Menti. Não conseguia ficar ali nem mais um minuto. Dei um beijo rápido nela e saí quase correndo. Subi na minha bicicleta. Era assim que eu me locomovia na época. E pedalei para casa com as lágrimas escorrendo pelo rosto. As pessoas que passavam por mim na rua
Devem ter achado esquisito ver uma mulher de 31 anos chorando desesperadamente enquanto pedalava, mas eu nem me importava. Cheguei em casa, tranquei a porta, mandei as meninas irem brincar no quarto e me tranquei no banheiro. Foi ali, sentada no chão frio do banheiro, que comecei a vomitar. Vomitei tudo que tinha no estômago. Vomitei até sair bile. E continuei com ânsias de vômito mesmo sem ter mais nada para sair. Era como se meu corpo estivesse tentando expelir toda aquela revelação nojenta, toda aquela mentira que tinha acabado de descobrir. Fiquei ali não sei por quanto tempo, abraçada no vaso sanitário, chorando e vomitando e chorando, até que Osvaldo chegou do trabalho e bateu na porta do banheiro perguntando se eu estava bem. Não contei nada para ele naquele dia. Não conseguia falar. Saí do banheiro, lavei o rosto, disse que estava com uma virose e fui deitar. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, repassando cada momento da minha vida, cada pregação do meu pai sobre honestidade, cada conselho sobre família, cada vez que ele me olhou nos olhos e falou sobre os mandamentos de Deus. Tudo era mentira. Tudo. A base da minha vida inteira tinha sido construída em cima de uma farsa gigantesca. Me sentia como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo num buraco sem fundo. Cada vez que fechava os olhos, via aquelas fotos. A mulher sorrindo, as crianças, meu pai com aquela expressão de felicidade que eu raramente via quando ele estava com a gente. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas estava destroçada por dentro. Ia trabalhar, dava aula para as crianças, voltava para casa. Cuidava das minhas filhas, fazia comida, limpava a casa, mas era como se estivesse no piloto automático. Minha cabeça não parava de pensar naquelas fotos. Quem era aquela mulher? Onde eles moravam? Como meu pai conseguia manter 2 famílias ao mesmo tempo? O dinheiro que ele ganhava mal dava para sustentar a gente. Como ele sustentava outra família também? E as viagens que ele fazia eram para ficar com eles? As mentiras deviam ser tantas, tão elaboradas, tão bem construídas ao longo de anos e anos. Como um homem consegue olhar para a esposa todos os dias, deitar na mesma cama, fazer orações em família, pregar sobre honestidade na igreja e viver essa dupla vida sem sentir remorso? Comecei a evitar meus pais. Inventava desculpas para não ir na casa deles, para não ir nos cultos. Dizia que estava doente, que as meninas estavam com febre, que tinha muito trabalho da escola para corrigir. Minha mãe ligava preocupada perguntando o que estava acontecendo, se tinha algum problema, e eu mentia dizendo que estava tudo bem, apenas muito cansada. Mas a verdade é que eu não conseguia olhar para o meu pai. Não conseguia sentar na igreja e ouvir ele pregando. Não conseguia fingir que estava tudo normal quando meu mundo tinha desmoronado completamente. Osvaldo percebeu que algo estava errado. Ele me conhecia bem, sabia que eu estava diferente, distante. Uma noite, depois que as meninas dormiram, ele sentou do meu lado no sofá e perguntou diretamente: Priscila, o que está acontecendo com você? Você não é mais a mesma. Está quieta, triste, nem vai mais na casa dos seus pais. Aconteceu alguma coisa? Eu olhei para ele e as lágrimas começaram a cair sozinhas. Não conseguia segurar mais aquilo dentro de mim. Estava me sufocando. Contei tudo. Mostrei para ele na minha memória cada detalhe daquelas fotos que não saíam da minha cabeça. Ele ficou em choque, completamente sem reação. Depois de um silêncio longo, ele disse: Você tem certeza que era seu pai naquelas fotos? Não pode ter sido um erro, uma semelhança? Eu queria tanto que fosse isso, mas sabia que não era. Era meu pai. Tinha certeza absoluta. Osvaldo sugeriu que eu conversasse com meu pai, que confrontasse ele, que exigisse explicações. Mas eu não tinha coragem. Não ainda. Precisava de mais informações, precisava entender a extensão daquela mentira. Decidi que ia voltar na casa dos meus pais quando soubesse que eles não estavam lá, e ia procurar mais evidências. Ia revirar aquele quarto, ia procurar em cada gaveta, em cada canto, até descobrir toda a verdade. Porque se ele tinha escondido aquelas fotos na Bíblia, com certeza tinha mais coisas escondidas em outros lugares. Na semana seguinte, na quinta-feira,
Dia que eu sabia que meu pai tinha reunião com os presbíteros da igreja e minha mãe ia para o culto de senhoras, voltei lá. Meu coração batia acelerado enquanto eu entrava pela porta dos fundos de novo. A casa estava silenciosa, com aquele cheiro característico de casa de gente mais velha, mistura de naftalina com sabão em pó. Fui direto para o quarto deles. Dessa vez, não fui só olhar a Bíblia. Abri todas as gavetas da cômoda do meu pai. Na primeira gaveta só tinha roupas dobradas. Na segunda, meias e cuecas. Na terceira, alguns documentos velhos, recibos, papéis da igreja. Mas na última gaveta, bem no fundo, embaixo de uns cobertores velhos, encontrei uma caixa de sapatos. Minha mão tremeu quando peguei aquela caixa. Já sabia que ia encontrar algo terrível ali dentro. Abri devagar e o que vi confirmou meus piores medos. Tinha mais fotos. Dezenas de fotos. Fotos da mulher grávida de novo. Fotos de aniversários das crianças. Fotos de Natal, de passeios, de momentos cotidianos. Tinha também cartas. Cartas escritas pela mulher para o meu pai. Li algumas e senti meu estômago revirar de novo. Ela o chamava de meu amor, meu marido. Falava sobre a saudade que sentia quando ele viajava, pedia para ele voltar logo, dizia que as crianças sentiam falta do pai. As cartas eram cheias de amor, de cumplicidade, de intimidade. Era óbvio que aquela mulher não sabia que meu pai era casado com outra pessoa. Ela achava que ele era dela, só dela. Tinha também um caderninho pequeno, daqueles de anotações. Abri e vi que eram registros financeiros. Meu pai anotava quanto mandava de dinheiro para aquela outra família. Passava as páginas e via valores, datas, anotações como aluguel da casa de Palmira, escola dos meninos, remédio da Palmira, roupas para Jesuíno. Palmira. Esse era o nome da mulher. E as crianças tinham nomes também: Jesuíno, Irineu e Cleonice, meus irmãos. 3 pessoas que existiam no mundo e que tinham o mesmo pai que eu, mas que eu nunca tinha visto na vida. A descoberta de que eles tinham nomes, que eram pessoas reais com vidas reais, tornou tudo ainda mais concreto, ainda mais devastador. Continuei procurando e encontrei um envelope com documentos. Eram certidões de nascimento das 3 crianças, todas com o nome do meu pai como pai. Jesuíno tinha nascido em 1976, quando eu tinha 12 anos. Irineu nasceu em 1979, ano que eu estava fazendo 15 anos, e todo empolgada com minha festa de debutante que minha mãe tinha feito com tanto sacrifício. Cleonice nasceu em 1982, ano que eu casei. No mesmo ano que eu estava ali toda feliz usando vestido de noiva, pensando que meu pai era o homem mais honrado do mundo, ele estava registrando outra filha em outra cidade. A hipocrisia era tão profunda que dava náusea. Tinha também um documento que me chamou a atenção. Era um contrato de aluguel de uma casa. O endereço era em Poços de Caldas, uma cidade que ficava a uns 80 quilômetros de São Sebastião do Paraíso. Então era lá que eles moravam. Era para lá que meu pai ia quando dizia que estava fazendo trabalho missionário, pregando em outras cidades, ajudando congregações. Ele ia viver com a outra família dele. Ficava lá 3, 4 dias, bancando o pai de família, o marido presente, e depois voltava para casa, para a gente, e continuava com a farsa. Durante anos, décadas. Como um homem consegue fazer isso? Como consegue dormir tranquilo à noite? Fotografei tudo com uma câmera que levei escondida na bolsa. Não tinha celular na época, mas eu tinha uma câmera fotográfica simples que usei para registrar cada foto, cada carta, cada documento. Sabia que ia precisar de provas, porque ninguém ia acreditar em mim se eu simplesmente contasse. Um pastor respeitado, um homem de Deus, tendo uma família secreta? As pessoas iam achar que eu estava louca, que estava inventando coisas. Mas eu tinha provas agora. Provas concretas e irrefutáveis. Guardei tudo de volta exatamente como estava, com cuidado para não deixar rastros de que tinha mexido ali. Saí da casa com as pernas bambas, o coração disparado e aquela sensação horrível de ter descoberto algo que preferia nunca ter sabido. Porque agora,
O que eu ia fazer com aquilo? Contava para minha mãe e destruía ela? Confrontava meu pai e explodia a família toda? Ficava quieta e fingia que não sabia de nada, carregando aquele peso pelo resto da vida? Não tinha opção boa. Qualquer caminho que eu escolhesse ia causar destruição e dor. Passei as semanas seguintes em um estado de angústia constante. Não conseguia dormir direito. Tinha pesadelos com meu pai, com aquela mulher, com as crianças. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, suando frio, com aquela sensação de sufocamento. Osvaldo estava preocupado comigo. Via que eu estava emagrecendo, com olheiras profundas, sempre tensa, mas não sabia como me ajudar. Ele também estava chocado com a descoberta e não sabia o que me aconselhar. Era uma situação que não tinha manual de instruções. Foi em uma dessas noites sem dormir que tomei uma decisão. Ia escrever uma carta para a Palmira. Ia contar para ela a verdade. Ela tinha o direito de saber que o homem com quem ela vivia há quase 20 anos era casado com outra mulher, tinha outros filhos e que a vida dela inteira era baseada em uma mentira. Era cruel? Sim. Ia destruir ela? Provavelmente. Mas ela merecia saber a verdade. Eu teria querido saber se estivesse no lugar dela. Ninguém merece viver em uma mentira, por mais dolorosa que seja a verdade. Escrevi a carta em uma madrugada de insônia. Contei tudo. Quem eu era, quem era minha mãe, há quanto tempo meus pais eram casados, quantos filhos tínhamos. Contei sobre as fotos que tinha encontrado, sobre os documentos, sobre o caderninho de anotações financeiras. Disse que não estava fazendo aquilo por vingança ou maldade, mas porque achava que ela tinha direito de saber com quem estava vivendo. Coloquei algumas das fotos que tinha tirado como prova. Fechei o envelope com as mãos tremendo e enderecei para o endereço que tinha visto no contrato de aluguel. Rua Edmundo Vasconcelos, número 247, Poços de Caldas. Fui até os Correios no dia seguinte e mandei a carta registrada. Quando o atendente carimbou o envelope e colocou na caixa de correspondências, senti um misto de alívio e terror. Tinha feito. Não tinha volta. Em alguns dias aquela carta ia chegar nas mãos da Palmira e o inferno ia desabar. Voltei para casa sentindo como se tivesse acionado uma bomba relógio. Agora era só questão de tempo até tudo explodir. Passaram-se 5 dias, 6 dias, 1 semana, 2 semanas. Nada aconteceu. A vida continuava normal. Meu pai continuava pregando, minha mãe continuava costurando, meus irmãos continuavam com suas vidas. Comecei a achar que a carta tinha se perdido, ou que a Palmira tinha recebido, mas tinha decidido não fazer nada. Talvez ela já soubesse e aceitasse a situação. Talvez ela não ligasse. Eu não sabia o que pensar. Até que na 3ª semana, em uma terça-feira à tarde, meu irmão Geraldo apareceu na minha casa com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Ele estava pálido, suando, nervoso. Priscila, você precisa ir na casa dos pais agora. Aconteceu uma coisa muito séria. Meu coração gelou. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele só repetiu que eu precisava ir lá, que era urgente. Peguei as meninas, deixei com uma vizinha e fui correndo. Quando cheguei na casa dos meus pais, tinha um clima pesado no ar que você podia cortar com faca. Minha mãe estava sentada no sofá da sala, com o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos e perdidos. Meu pai estava em pé perto da janela, de costas, as mãos cruzadas atrás do corpo, o ombro caído. Meus irmãos Sebastião e Teresa estavam lá também, todos com expressões de choque e confusão. Quando entrei, todos olharam para mim e o silêncio ficou ainda mais pesado. Senta, Priscila, minha mãe disse com a voz quebrada. Sentei ao lado dela e ela segurou minha mão com força. As mãos dela estavam geladas e trêmulas. Uma mulher apareceu aqui hoje. Ela começou a falar, a voz saindo em fios. Uma mulher de Poços de Caldas. Ela trouxe uma carta. Uma carta que alguém mandou para ela contando. Contando... Ela não conseguiu continuar. Começou a soluçar, os ombros tremendo. Foi quando meu pai se virou e me olhou. E naquele olhar eu vi que ele sabia. Ele sabia que tinha sido eu. Não sei como ele sabia,
mas sabia. Os olhos dele não tinham mais aquele brilho de autoridade, de segurança. Estavam vazios, cansados, derrotados. A Palmira veio aqui, ele disse com a voz rouca. Ela recebeu uma carta com fotos, documentos, tudo. Ela veio aqui furiosa, gritando, xingando. Sua mãe não entendia nada do que estava acontecendo, até que a Palmira jogou tudo na cara dela. As fotos dos filhos que eu tenho com ela, as cartas, tudo. Meu Deus, a Palmira tinha vindo pessoalmente. Não tinha apenas lido a carta e ficado quieta na cidade dela. Ela tinha vindo até São Sebastião do Paraíso, tinha procurado a casa e tinha confrontado minha mãe diretamente. O estrago devia ter sido brutal. Olhei para minha mãe e vi uma mulher completamente destruída. Ela que sempre foi tão forte, tão digna, estava ali despedaçada, humilhada na frente dos próprios filhos. Mãe, tentei dizer, mas ela soltou minha mão e se afastou de mim. Não, ela disse balançando a cabeça. Não fala nada agora. Deixe eu tentar entender o que está acontecendo com a minha vida. 37 anos, 37 anos de casamento e eu não sabia de nada, nada. Ela começou a chorar compulsivamente de novo e Teresa se aproximou para abraçá-la. Meus irmãos estavam em choque, olhando para o pai como se estivessem vendo um estranho. E de certa forma, era exatamente isso. Aquele homem ali não era mais o pai que eles conheciam. Era um mentiroso, um traidor, um farsante. Quantos anos? Sebastião perguntou para o pai com a voz dura. Quanto tempo você viveu essa mentira? Meu pai passou a mão pelo rosto, cansado, e sentou na cadeira perto da mesa da sala. Parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Conheci a Palmira em 1975. Ele começou a falar, a voz saindo baixa. Eu estava pregando em Poços de Caldas, em uma campanha de evangelização. Ela frequentou os cultos, conversamos, nos aproximamos. Eu sei que não tenho desculpa. Sei que pequei, que traí a confiança de todos vocês, que manchei o nome de Deus. Mas aconteceu. Me envolvi com ela e quando percebi, já era tarde demais. Ela engravidou do jesuíno. Então foi isso. Ele tinha conhecido ela em uma de suas viagens evangelísticas e tinha iniciado um relacionamento paralelo. E quando ela engravidou, em vez de confessar tudo e lidar com as consequências, ele decidiu manter as duas famílias. Esconder, mentir, viver duas vidas completamente separadas. A audácia, a falta de caráter, a frieza necessária para fazer isso durante quase 20 anos era algo que eu mal conseguia compreender. Como um homem que pregava todos os domingos sobre pecado, sobre honestidade, sobre os mandamentos de Deus, conseguia viver essa dualidade sem enlouquecer? E você achou que ia conseguir esconder isso para sempre? Geraldo perguntou, a voz cheia de raiva contida. Você achou que nunca ia ser descoberto? Que ia morrer levando esse segredo? Meu pai não respondeu. Apenas ficou olhando para as próprias mãos, derrotado. A Palmira disse que vai falar com todo mundo, minha mãe disse com a voz fraca. Ela vai na igreja domingo que vem. Vai contar tudo para a congregação. Vai mostrar as provas. Vai destruir a reputação dele. E a minha junto. Ela olhou para o marido com uma mistura de ódio e desespero que era dolorosa de se ver. 37 anos da minha vida jogados no lixo. 37 anos acreditando em você, confiando em você, defendendo você. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Ninguém sabia o que dizer. Sebastião saiu da sala, batendo a porta com força. Ouvi ele vomitando no banheiro. Geraldo ficou parado, os punhos cerrados, olhando para o pai com desprezo. Teresa chorava baixinho, abraçada com a mãe. E eu? Eu me sentia estranhamente vazia. Como se depois de semanas sentindo tanta coisa, tanta angústia, tanto desespero, agora que tinha finalmente explodido, não restasse mais nada. Apenas um vazio imenso, onde antes existia amor e admiração pelo meu pai. Foi você que mandou a carta, meu pai disse olhando para mim. Não era uma pergunta, era uma constatação. Todos os olhares se voltaram para mim.
Você encontrou as fotos na minha Bíblia e foi atrás de mais provas. Depois mandou tudo para a Palmira. Eu não neguei. Não tinha sentido negar. Apenas olhei de volta para ele e disse: ela merecia saber a verdade. Assim como a mãe merecia. Assim como todos nós merecíamos. Você ia continuar com essa mentira até quando? Até morrer? E depois a gente ia descobrir tudo do pior jeito possível, sem nem poder te cobrar satisfações? Minha mãe olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Será que ela me culpava por ter mandado a carta? Será que preferia ter continuado na ignorância? Você sabia há quanto tempo? Ela perguntou. Umas 3 semanas, respondi. Encontrei as fotos por acaso quando vim aqui e você não estava. Depois voltei e achei mais coisas. Documentos, cartas, tudo. Fiquei semanas sem saber o que fazer com aquilo. Se contava, se ficava quieta. Decidi que a Palmira tinha direito de saber com quem ela estava vivendo. Minha mãe balançou a cabeça devagar e voltou a chorar. Os dias que se seguiram foram um inferno. A notícia se espalhou pela cidade com a velocidade de um incêndio. Palmira tinha cumprido a promessa. Ela foi até a igreja no domingo seguinte, entrou no meio do culto, subiu no púlpito e contou tudo na frente de toda a congregação. Mostrou as fotos dos filhos, as certidões de nascimento, as cartas, os documentos. Algumas pessoas tentaram tirá-la de lá, dizendo que ela estava descontrolada, que aquilo não era lugar para esse tipo de coisa, mas ela gritou mais alto que todos. Esse homem que vocês chamam de pastor, esse homem que prega sobre honestidade e retidão, é um mentiroso. Ele tem 2 famílias. Me enganou por quase 20 anos, dizendo que era viúvo, que a esposa tinha morrido, que morava sozinho aqui. Tenho 3 filhos dele. 3! O escândalo foi monstruoso. A congregação inteira ficou em choque. Algumas mulheres desmaiaram. Homens começaram a gritar, querendo explicações. Meu pai tentou falar, tentou se explicar, mas ninguém queria ouvir. Ele foi expulso da igreja no mesmo dia. Os presbíteros se reuniram e decidiram por unanimidade que ele não podia mais ser o pastor, que tinha que deixar a igreja, que tinha manchado o nome da instituição de forma irreparável. A casa que era da igreja e onde meus pais moravam teria que ser desocupada. Eles tinham 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Minha mãe estava destruída de uma forma que eu nunca tinha visto. Ela não comia, não dormia, não falava direito. Passava o dia inteiro deitada na cama, olhando para o teto, de vez em quando chorando baixinho. Eu e Teresa íamos lá todos os dias para cuidar dela, levar comida, tentar fazer ela se alimentar, mas era inútil. Ela tinha entrado em um estado de choque profundo. O médico passou uns remédios para depressão e ansiedade, mas mesmo assim ela continuava apática, como se tivesse desistido da vida. A mulher que sempre foi tão ativa, tão batalhadora, tinha virado uma sombra de si mesma. Enquanto isso, as consequências continuavam se desdobrando. A história tinha se espalhado não só em São Sebastião do Paraíso, mas em todas as cidades vizinhas. Meu pai, que era conhecido e respeitado em toda a região, tinha virado motivo de chacota e escândalo. As pessoas apontavam quando ele passava na rua, adolescentes riam dele, alguns chegavam a xingar, a humilhação pública era completa e brutal. Ele tinha perdido tudo, o respeito, o emprego, a casa, a reputação, a família, tudo por causa das escolhas que tinha feito, das mentiras que tinha contado. Mas sabe o que mais me doía? É que ele não parecia arrependido de verdade. Parecia arrependido de ter sido descoberto, de estar sofrendo as consequências, mas não do que tinha feito. Quando eu conversava com ele, tentando entender como ele tinha conseguido fazer aquilo, ele falava sobre fraqueza da carne, sobre tentação, sobre como o diabo tinha usado a Palmira para destruí-lo. Ele colocava a culpa em tudo, menos em si mesmo. Não assumia a responsabilidade pelas próprias escolhas. E isso me deixava ainda mais furiosa, mais desiludida. A Palmira, por sua vez, tinha voltado para Poços de Caldas completamente arrasada. Ela tinha descoberto que tudo que ela acreditava sobre a vida dela era mentira.
O homem que ela amava, o pai dos seus filhos, era casado com outra mulher há mais de 3 décadas. Ela não era a esposa dele, era a amante. Os filhos dela eram filhos ilegítimos, frutos de adultério. A vergonha e a dor que ela devia estar sentindo eu só podia imaginar. Apesar de tudo, eu sentia pena dela. Ela também era vítima das mentiras do meu pai. Talvez até mais do que a gente, porque ela tinha sido enganada desde o início. Pelo menos minha mãe tinha tido anos de casamento legítimo antes da traição começar. Uma coisa que me intrigava era como meu pai tinha conseguido manter tudo em segredo por tanto tempo. Como ele conseguia estar em 2 lugares, ser 2 pessoas diferentes, sem ninguém desconfiar. Comecei a juntar as peças, a relembrar coisas que na época pareciam normais, mas agora faziam sentido. As viagens missionárias que duravam dias. O dinheiro que ele dizia que estava guardando para a aposentadoria, mas que na verdade estava mandando para outra família. Às vezes que ele chegava em casa tarde dizendo que tinha ficado ajudando um irmão da igreja com algum problema. As ligações que ele recebia e que atendia trancado no quarto. Os fins de semana que ele sumia dizendo que ia pregar em outras cidades. Tudo estava ali, todos os sinais, mas ninguém tinha percebido porque nunca tivemos motivo para desconfiar. Afinal, ele era um pastor, um homem de Deus. Quem suspeitaria? Eu e Osvaldo tivemos que ajudar meus pais a se mudarem da casa da igreja. Foi um processo doloroso e humilhante. Empacotar uma vida inteira em caixas, carregar móveis velhos, desmontar o que tinha sido um lar por décadas. Os vizinhos olhavam pelas janelas, alguns com pena, outros com aquela curiosidade mórbida de quem está vendo o circo pegar fogo. Minha mãe não ajudou em nada. Ficou sentada em uma cadeira no canto da sala, olhando o vazio, enquanto a gente desmontava a vida dela. Ela estava medicada, quase em estado de transe, e cada vez que eu olhava para ela, sentia uma dor no peito tão forte que tinha que desviar o olhar. Conseguimos alugar uma casinha pequena em um bairro mais afastado do centro, bem menor que a casa da igreja, com apenas 2 quartos, sala e cozinha. Era o que o dinheiro dava. Meu pai tinha perdido o salário da igreja e agora sobrevivia de alguns bicos que conseguia. Trabalhos braçais que os irmãos da antiga congregação ofereciam mais por pena do que qualquer outra coisa. Durante a mudança, descobri mais coisas que me fizeram entender a profundidade da mentira em que vivíamos. Achei recibos antigos escondidos no fundo de uma gaveta. Recibos de passagens de ônibus para Poços de Caldas que datavam de 1976, 1977, 1978. Achei também um caderno velho onde meu pai anotava as datas das viagens dele. Tinham anotações tipo visita a Palmira, 3 dias, aniversário do Jesuíno, Irineu doente, ficar até melhorar. Ele planejava tudo meticulosamente. Cada viagem, cada mentira, cada ausência tinha sido cuidadosamente calculada e executada ao longo de quase 20 anos. A frieza disso era o que mais me assustava. Não tinha sido um caso isolado, um erro de julgamento momentâneo. Tinha sido uma vida dupla construída tijolo por tijolo, mentira por mentira, durante décadas. Encontrei também cartas antigas que a Palmira tinha mandado para ele nos primeiros anos do relacionamento. Cartas apaixonadas onde ela falava sobre como tinha sido bom conhecê-lo, como Deus tinha colocado ele no caminho dela, como ela agradecia todos os dias por ter encontrado um homem tão especial depois de tantos anos sozinha. Ler aquelas cartas me fez ver a Palmira como uma pessoa real, com sentimentos reais, e não apenas como a outra. Ela tinha sido enganada tanto quanto a gente. Meu pai tinha contado para ela que era viúvo, que a esposa tinha morrido de uma doença anos atrás, que ele tinha ficado sozinho e estava recomeçando a vida. Ela tinha acreditado porque não tinha motivo para não acreditar. Quem mentiria sobre uma coisa dessas? Quem usaria a morte fictícia de uma esposa como desculpa para ter um relacionamento extraconjugal? As semanas foram passando e a situação não melhorava. Minha mãe continuava deprimida, tomando remédios, passando os dias na cama ou sentada olhando pela janela. Ela tinha perdido todo o interesse pela vida. Não costurava mais, não cozinhava,
Não arrumava a casa, não ia à igreja. Claro que não ia mais à igreja. Como ela apareceria lá depois de toda aquela humilhação pública? Eu tentava conversar com ela, tentava fazer ela reagir, mas era como falar com uma parede. Ela só balançava a cabeça e voltava a olhar para o nada. O médico estava preocupado. Disse que ela estava em depressão profunda e que precisava de acompanhamento psiquiátrico. Mas meu pai não tinha dinheiro para pagar um tratamento adequado. Enquanto isso, os filhos que meu pai tinha com a Palmira continuavam existindo, vivendo em Poços de Caldas, lidando com a própria crise. Jesuíno tinha 19 anos nessa época. Irineu tinha 16 e Cleonice 13. Eles tinham descoberto que o pai que conheciam tinha outra família, outra vida inteira que eles não sabiam que existia. Deviam estar tão confusos e machucados quanto a gente. Uma parte de mim tinha curiosidade de conhecê-los, de ver como eram, de conversar com eles. Afinal, éramos irmãos, tínhamos o mesmo sangue, o mesmo pai mentiroso, mas ao mesmo tempo tinha uma resistência, um bloqueio emocional que me impedia de dar esse passo. Eles representavam a traição, a mentira, a destruição da minha família. Como eu poderia abraçá-los como irmãos sem sentir que estava traindo minha mãe? Foi Teresa quem primeiro teve coragem de fazer contato. Ela conseguiu o telefone da Palmira através de não sei quem e ligou para lá. Conversou com a Cleonice, que tinha quase a mesma idade dela. Depois me contou que a menina estava sofrendo muito, que a mãe dela estava tão destruída quanto a nossa, que os irmãos mais velhos estavam revoltados com o pai, que a vida deles tinha virado um inferno também. A gente não é o único lado que está sofrendo, Priscila, Teresa me disse. Eles são vítimas tanto quanto a gente, talvez até mais, porque cresceram sem saber que o pai tinha outra vida, outro amor, outra família. Imagina a dor disso. Ela tinha razão, é claro. Mas reconhecer isso não tornava mais fácil lidar com a situação. Minha relação com meu pai tinha se transformado em algo que eu nem sabia nomear. Não era ódio, porque ódio requer uma energia que eu não tinha. Não era amor, porque o amor que eu sentia por ele tinha sido destruído junto com a imagem que eu tinha dele. Era algo entre indiferença e tristeza. Eu olhava para ele e via um estranho. Um homem velho e cansado que tinha jogado fora tudo o que tinha por causa de decisões egoístas e covardes. Às vezes ele tentava conversar comigo, tentava se explicar, mas eu simplesmente não conseguia ouvir. Não queria ouvir mais desculpas, mais justificativas, mais tentativas de transferir a culpa para outros. A igreja tinha escolhido um novo pastor, um homem jovem de outra cidade que não tinha nenhuma conexão com o escândalo. A congregação estava tentando se recuperar, mas muita gente tinha saído, envergonhada de estar associada a uma igreja onde o líder tinha cometido um pecado tão grave e público. Alguns membros tinham ficado do lado do meu pai, dizendo que todos somos pecadores e que ele merecia perdão e uma segunda chance, mas eram minoria. A maioria estava furiosa, sentindo-se traída e enganada. Muitos tinham procurado aquele homem para conselhos matrimoniais, para orientação espiritual, para direcionamento em momentos difíceis. Como poderiam confiar em qualquer coisa que ele tinha dito? Como poderiam acreditar que ele tinha realmente estado conectado com Deus enquanto vivia essa farsa? Um dia, cerca de 2 meses depois do escândalo, Osvaldo chegou em casa com uma notícia que me deixou ainda mais abalada. Ele tinha encontrado o Geraldo no mercado e meu irmão tinha contado que nossa mãe tinha tentado se matar. Tinha tomado uma quantidade excessiva de remédios para dormir. Meu pai tinha achado ela desacordada na cama e tinha corrido para o hospital com a ajuda de vizinhos. Fizeram lavagem estomacal, ela ficou internada por 3 dias, mas tinha sobrevivido. Quando saí correndo para o hospital e vi ela naquela cama, pálida, fraca, com aqueles olhos sem vida, senti uma culpa que quase me sufocou. Será que eu tinha feito a coisa certa mandando aquela carta? Será que expor a verdade tinha valido a pena se o preço era a destruição completa da minha mãe? Segurei a mão dela e chorei. Chorei por ela, por mim, pela família que tínhamos sido e que nunca mais seria. Mãe, por favor, não faz isso de novo, implorei.
A gente precisa de você. Eu preciso de você. As suas netas precisam de você. Não deixa ele vencer. Não deixa essa mentira dele destruir você por completo. Ela olhou para mim com aqueles olhos vazios e disse com a voz fraca: Eu não tenho mais nada, Priscila. Minha vida inteira foi uma mentira. Tudo que eu acreditava, tudo que eu construí, não existiu de verdade. Eu não sei mais quem eu sou sem ser a esposa dele, sem ser a primeira dama da igreja, sem ser aquela família que todos admiravam. Eu sou nada agora. Ninguém. Aquelas palavras me partiram o coração. Porque eu entendia. Minha mãe tinha dedicado a vida inteira a ser a esposa perfeita de pastor, a mãe dedicada, a mulher de fé inabalável. Sua identidade estava completamente entrelaçada com aqueles papéis. E agora que tudo tinha desmoronado, ela não sabia mais quem era. Era como se tivessem arrancado o chão debaixo dos pés dela e ela estivesse caindo em um vazio sem fim. Você é minha mãe, eu disse. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você criou 4 filhos praticamente sozinha enquanto ele estava ocupado vivendo outra vida. Você costurou, trabalhou, se sacrificou. Isso foi real. Isso ninguém pode tirar de você. E a gente está aqui. Seus filhos estão aqui e não vamos te abandonar. Ela ficou no hospital por uma semana. Os médicos queriam ter certeza de que ela estava estável antes de liberá-la. Durante esse tempo, eu, Geraldo, Sebastião e Teresa nos revezávamos para ficar com ela. Meu pai também ia visitar, mas ela não queria vê-lo. Virava o rosto para a parede quando ele entrava no quarto. Não falava com ele. Não olhava para ele. Era como se ele não existisse. E talvez para ela ele realmente não existisse mais. O homem que ela amava, em quem ela confiava, não era aquela pessoa que tinha mentido para ela durante décadas. Esse era um estranho. Quando finalmente voltou para casa, nós montamos um esquema para que ela nunca ficasse sozinha. Cada um de nós passava algumas horas por dia com ela, conversando, fazendo companhia, tentando aos poucos trazer ela de volta à vida. Foi um processo lento e doloroso. Teve dias que achei que não ia conseguir, que ela estava perdida demais, que o dano era irreparável. Mas aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, ela começou a responder. Começou a comer um pouco mais. Começou a se arrumar de vez em quando. Começou a conversar algumas frases. Eram progressos minúsculos, mas que nos davam esperança. Foi nessa época, talvez 3 ou 4 meses depois do escândalo, que aconteceu algo que eu não estava esperando. A Palmira apareceu na minha casa. Ela tinha conseguido meu endereço de alguma forma e estava ali, na porta da minha casa, pedindo para conversar. Fiquei paralisada quando abri a porta e vi ela. Era a mulher das fotos, mas pessoalmente era diferente. Mais velha, mais cansada, com olheiras profundas e o rosto marcado pelo sofrimento. Por favor, ela disse, eu só preciso de alguns minutos. Eu preciso falar com você. Eu não queria. Não queria ouvir nada que ela tivesse a dizer. Mas algo na expressão dela, na vulnerabilidade que ela demonstrava, me fez deixá-la entrar. Sentamos na sala e ficamos alguns segundos em silêncio, apenas nos olhando. Era estranho estar ali, cara a cara com a mulher que tinha compartilhado meu pai por quase 20 anos, sem que nenhuma de nós soubesse da outra. Eu não vim aqui para causar mais problemas, ela começou. Eu só queria que você soubesse que eu não sabia. Juro por Deus que eu não sabia que ele era casado. Ele me disse que era viúvo. Me mostrou até uma foto de uma mulher que ele disse que era a falecida esposa dele. Depois descobri que era uma tia dele que tinha morrido. Ele falsificou a história inteira. Eu fui enganada tanto quanto vocês. Ouvir aquilo fez as últimas peças do quebra-cabeça se encaixarem. Meu pai não tinha apenas mantido 2 famílias. Ele tinha construído narrativas completas e falsas para cada uma. Para nós, ele era o pastor dedicado que viajava para fazer obra missionária. Para ela, ele era o viúvo que estava reconstruindo a vida. As mentiras tinham camadas sobre camadas. Eu acreditei nele porque ele era um homem de Deus. Palmira continuou, as lágrimas começando a escorrer. Ele pregava, citava a Bíblia, orava comigo.
Como eu ia desconfiar? Meus filhos cresceram achando que o pai era esse homem maravilhoso que infelizmente não podia estar presente sempre porque trabalhava longe. E agora eles descobriram que o pai é um mentiroso que tinha outra família o tempo inteiro. Meu filho mais velho, o Jesuíno, não fala mais com ele. Nem quer ouvir o nome dele. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim ainda sentia raiva dela, como se ela fosse responsável por alguma coisa, mas era uma raiva irracional. Ela tinha sido usada tanto quanto minha mãe, talvez até mais. Eu mandei aquela carta, confessei. Fui eu que descobriu as fotos e mandou para você. Achei que você merecia saber. Ela balançou a cabeça. Eu sei, seu pai me contou. E eu te agradeço por isso, por mais doloroso que tenha sido. Eu teria querido continuar na mentira? Talvez. Mas eu merecia saber a verdade. Todos nós merecíamos. Ficamos ali conversando por quase 2 horas. Ela me contou sobre como tinha conhecido meu pai, sobre como o relacionamento tinha se desenvolvido, sobre os anos que passou esperando por ele, criando os filhos praticamente sozinha, enquanto ele aparecia de vez em quando. Foi doloroso ouvir, mas também foi libertador de alguma forma, porque pela primeira vez eu estava vendo o quadro completo. Não era apenas minha família que tinha sido destruída. Eram 2 famílias. 2 mulheres que tinham dedicado suas vidas a um homem que não merecia nenhuma delas. O que você vai fazer agora? Perguntei. Ela suspirou fundo. Vou tentar reconstruir minha vida, assim como você e sua família. Vou tentar ser forte pelos meus filhos. Eles precisam de mim agora mais do que nunca. E você? Como está sua mãe? Contei sobre a tentativa de suicídio, sobre a depressão, sobre como estávamos tentando ajudá-la a se recuperar. Palmira ficou em silêncio por um momento e depois disse: Eu não desejo mal nenhum para ela. Sei que ela sofreu tanto quanto eu. Se pudesse, mandaria um abraço para ela. Diga que eu peço desculpas por ter aparecido daquele jeito na casa dela, gritando e jogando tudo na cara dela. Eu estava fora de mim. Estava com tanta raiva, tanta dor, que não pensei no impacto que aquilo teria nela. Quando Palmira foi embora, fiquei sentada na sala por um longo tempo, processando tudo. Aquela conversa tinha mudado algo em mim. Eu tinha humanizado ela. Não era mais apenas a outra mulher. Era uma pessoa que tinha sofrido, que tinha sido enganada, que estava tentando sobreviver aos destroços assim como a gente. E de alguma forma estranha, isso me deu uma perspectiva diferente da situação toda. O vilão não era ela. O vilão era meu pai. Ele era o único responsável por todas aquelas vidas destroçadas. Os meses continuaram passando. 1995 virou 1996. Minha mãe estava melhorando lentamente. Tinha voltado a costurar um pouco, o que os médicos disseram que era um excelente sinal. A costura tinha sempre sido uma espécie de terapia para ela, um momento de foco e tranquilidade. Ela tinha começado a sair de casa de vez em quando, ir ao mercado, visitar algumas amigas que tinham permanecido leais a ela, apesar do escândalo. Ainda estava frágil, ainda tinha dias ruins, mas estava viva, estava lutando. E isso já era muito. Meu pai, por outro lado, estava cada vez pior. Tinha envelhecido anos em meses. O cabelo tinha ficado completamente branco, as rugas tinham se aprofundado. Ele tinha emagrecido muito. Trabalhava em serviços pesados para ganhar algum dinheiro. Carpintaria, jardinagem, pintura. Ele que sempre tinha sido um homem de terno, de Bíblia na mão, de autoridade moral, agora estava ali fazendo bicos para sobreviver. A queda tinha sido brutal e completa. Às vezes, eu sentia pena dele, mas era uma pena distante, sem calor. Como se fosse por um estranho que eu via na rua, e não pelo homem que me criou. Uma coisa que começou a me incomodar profundamente conforme o tempo passava era a relação entre meu pai e a Bíblia. Aquele livro que ele tinha usado como esconderijo para as fotos da outra família, aquele objeto sagrado que ele carregava para todo lado, que ele pregava, que ele usava para dar conselhos e direcionamento espiritual para centenas de pessoas. Como ele conseguia abrir aquela Bíblia todos os dias, ler os versículos sobre fidelidade,
sobre honestidade, sobre não cometer adultério e não sentir nada. Como ele subia no púlpito domingo após domingo com aquele livro na mão e pregava sobre santidade enquanto guardava ali dentro as evidências da sua hipocrisia, isso me corroía por dentro de uma forma que eu não conseguia explicar. Não era apenas a traição em si, era a profanação de algo sagrado. Era usar Deus, usar a fé, usar a religião como fachada para uma vida de mentiras. Teve um dia que eu o confrontei sobre isso. Foi alguns meses depois de tudo ter explodido, quando eu finalmente consegui juntar coragem para ter uma conversa de verdade com ele. Fui até a casinha onde ele morava com minha mãe e pedi para conversar a sós. Sentamos no quintal pequeno, debaixo de uma jabuticabeira raquítica que tinha ali. Pai, eu preciso entender uma coisa, comecei. Como você conseguia pregar? Como você conseguia abrir a Bíblia, ler sobre os mandamentos de Deus, falar sobre pecado e redenção, enquanto vivia essa mentira toda? Você não sentia nada? Nenhum remorso? Nenhuma culpa? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos calejadas de tanto trabalho braçal. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca e cansada. Você acha que eu não sentia? Ele disse. Eu sentia. Todos os dias. Cada vez que eu subia naquele púlpito, cada vez que eu abria a Bíblia, cada vez que eu olhava para sua mãe, para vocês, eu sentia o peso do que estava fazendo. Mas sabe o que acontece? Você conta a primeira mentira e parece impossível voltar atrás. Aí conta a segunda para cobrir a primeira. Depois a terceira para cobrir as duas primeiras. E de repente você construiu uma vida inteira em cima de mentiras e não tem mais como desfazer. Você fica preso na própria armadilha que criou. Eu me convencia de que estava fazendo o melhor que podia, que estava cuidando de duas famílias, que ninguém estava sofrendo porque ninguém sabia. Mas era só mais uma mentira que eu contava para mim mesmo. Ouvi aquilo com uma mistura de raiva e tristeza, porque parte de mim queria que ele assumisse total responsabilidade, que parasse de fazer parecer que tinha sido vítima das circunstâncias. Mas outra parte reconhecia que ele estava sendo honesto pela primeira vez em décadas. Você amava ela? Perguntei. A Palmira. Você amava ela ou era só um caso? Ele suspirou fundo. Eu não sei se o que eu sentia era amor. Era diferente do que eu sentia pela sua mãe. Com a Palmira tudo era mais leve, mais fácil. Ela não me cobrava, não me questionava. Eu podia ser outra pessoa quando estava com ela. Mas agora, olhando para trás, acho que eu só estava fugindo das responsabilidades, fugindo da pressão de ser pastor, de ser exemplo, de ser perfeito o tempo todo. Era egoísmo puro. Nada mais que isso. Foi nessa conversa que percebi algo que me deixou ainda mais perturbada. Meu pai não tinha feito aquilo porque amava duas mulheres e não conseguia escolher. Ele tinha feito porque era covarde, porque não tinha coragem de enfrentar a vida real, com suas dificuldades e suas responsabilidades. Então criou uma vida paralela, onde podia escapar sempre que a pressão ficava grande demais. E Deus? Perguntei. Você acreditava em Deus de verdade? Ou isso também era mentira? Ele me olhou com uma expressão de dor genuína. Eu sempre acreditei em Deus. Sempre. Talvez isso seja o pior de tudo. Eu sabia que estava pecando, sabia que estava traindo todos os princípios que pregava, mas continuei fazendo mesmo assim. Porque no fundo eu era covarde demais para fazer o que era certo. Covarde demais para confessar e enfrentar as consequências. Depois daquela conversa, algo mudou em mim. Não perdoei meu pai, não no sentido completo da palavra, mas comecei a vê-lo como um ser humano falho e não como o monstro que eu tinha construído na minha cabeça. Ele tinha feito escolhas terríveis, tinha destruído famílias, tinha mentido durante décadas. Mas ele era humano, patético, covarde, egoísta, mas humano. E de alguma forma essa compreensão me libertou um pouco do peso que eu estava carregando, porque eu tinha passado meses me perguntando se eu tinha feito a coisa certa ao mandar aquela carta, se eu era responsável pela destruição que tinha se seguido. Mas conversando com ele, entendendo que ele mesmo reconhecia que estava vivendo uma mentira insustentável, percebi que as coisas teriam desmoronado eventualmente de qualquer forma.
Eu só acelerei o inevitável. O relacionamento entre meus pais era agora uma estranheza sem nome. Eles moravam na mesma casa, mas era como se fossem dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Dormiam em quartos separados. Mal conversavam. Minha mãe tinha deixado claro que estava ficando ali apenas porque não tinha para onde ir, não tinha dinheiro próprio, não tinha como se sustentar sozinha. Mas não o considerava mais marido. Tinha perdoado? Não sei. Acho que ela tinha apenas desistido de sentir qualquer coisa por ele. A indiferença tinha substituído o amor, o ódio, tudo. Era apenas um vazio. E talvez isso fosse pior que qualquer outro sentimento. Eu mesma estava tentando reconstruir minha fé. Tinha parado de ir à igreja completamente depois do escândalo. Não conseguia entrar naquele ambiente sem sentir uma revolta enorme. Não era contra Deus necessariamente, mas contra a instituição, contra a hipocrisia, contra as pessoas que se achavam superiores moralmente só porque frequentavam uma igreja. Osvaldo tentava me convencer a voltar, dizia que não devíamos deixar as ações de um homem destruir nossa relação com Deus, mas eu não estava pronta. Talvez nunca estaria. Minhas filhas perguntavam por que não íamos mais aos cultos, por que não visitávamos mais o vovô Anselmo na igreja. Tive que explicar de uma forma que elas pudessem entender que o vovô tinha feito coisas muito erradas e que por isso não era mais pastor. Elas eram novas demais para entender a magnitude do que tinha acontecido, e eu agradecia por isso. Foi por volta de meados de 1996 que recebi uma ligação que mudou tudo de novo. Era o Jesuíno, o filho mais velho do meu pai com a Palmira. Ele tinha conseguido meu número através da Teresa, que tinha mantido contato com a Cleonice. A voz dele ao telefone era hesitante, nervosa. Alô, Priscila? Aqui é o Jesuíno, nosso irmão. Eu sei que é estranho eu estar ligando assim, mas eu precisava falar com você. Meu coração disparou. Não sabia o que esperar dessa conversa. Oi, Jesuíno, respondi, tentando manter a voz firme. Pode falar, estou ouvindo. Ele respirou fundo do outro lado da linha. Eu queria me desculpar. Eu sei que nossa existência causou muito sofrimento para você e sua família. Eu sei que você e seus irmãos não pediram para ter meios-irmãos que vocês nem sabiam que existiam. E eu queria que você soubesse que eu também estou sofrendo com tudo isso. Minha vida inteira foi uma mentira. Cresci acreditando que tinha um pai presente e dedicado que infelizmente trabalhava longe e não podia estar aqui sempre. Descobrir que ele tinha outra família, que eu era filho de um adultério, que minha mãe foi enganada, destruiu tudo. Ouvi ele falar e senti uma empatia profunda. Ele estava sofrendo tanto quanto eu, talvez mais. Pelo menos eu tinha tido uma infância onde meu pai estava presente a maior parte do tempo, mesmo que tudo fosse baseado em mentiras. Ele tinha crescido com um pai ausente e agora descobria que aquela ausência era porque o pai estava com outra família. Você não precisa se desculpar por existir, eu disse. E ao falar aquelas palavras, percebi que acreditava nelas de verdade. Você não escolheu nascer dessa situação. Você é tão vítima quanto qualquer um de nós. Se alguém tem que se desculpar, é o nosso pai, não você. Ouvi um soluço abafado do outro lado da linha. Obrigado por dizer isso, ele murmurou. Eu estava com tanto medo de ligar, achei que você fosse me odiar, me xingar, me culpar por tudo. Conversamos por mais de 1 hora. Ele me contou sobre a infância dele, sobre como era crescer ouvindo a mãe falar do pai ausente, mas maravilhoso, sobre as vezes que esperava ansiosamente pelas visitas que duravam poucos dias e depois voltava o vazio. Contou sobre como descobriu a verdade, como ficou sabendo que tinha outros irmãos, sobre a raiva que sentiu do pai, sobre a dor que via na mãe todos os dias. E quanto mais ele falava, mais eu percebia que éramos mais parecidos do que diferentes. Ambos tínhamos sido criados em mentiras. Ambos tínhamos perdido a imagem idealizada do nosso pai. Ambos estávamos tentando encontrar um caminho em meio aos escombros. Depois daquela ligação, começamos a nos falar com mais frequência. Primeiro era só eu e o Jesuíno, mas depois o Irineu e a Cleonice também começaram a ligar. Teresa já estava em contato com a Cleonice havia algum tempo,
E aos poucos fomos criando pontes entre as duas famílias. Não foi fácil. Teve resistência de todos os lados. Sebastião não queria saber de conhecer os meios-irmãos. Dizia que eles representavam a traição e que não tinha interesse em ter relacionamento com eles. Geraldo era mais neutro, mas também não buscava contato. Minha mãe se recusava até a ouvir os nomes deles. Para ela, reconhecer a existência daquelas crianças era reconhecer a traição do marido de uma forma ainda mais concreta, e ela não estava pronta para isso. Mas eu sentia que precisava conhecê-los. Precisava ver com meus próprios olhos quem eram aquelas pessoas que compartilhavam meu sangue. Combinei de ir até Poços de Caldas em um sábado. Osvaldo ofereceu para ir comigo, mas eu disse que precisava fazer aquilo sozinha. Foi uma viagem de ônibus de quase 2 horas, e durante todo o trajeto meu estômago estava embrulhado de nervosismo. O que eu ia dizer quando visse eles? Como ia ser olhar para pessoas que tinham o rosto do meu pai, que eram parte dele assim como eu era? Marquei de encontrar com eles em uma praça no centro da cidade. Quando cheguei lá, os vi sentados em um banco. Reconheci eles imediatamente das fotos que tinha visto. Jesuíno era alto e magro, com o mesmo jeito de pentear o cabelo que meu pai tinha na juventude. Irineu era mais baixo e robusto, com um rosto sério e fechado. Cleonice era miúda, com cabelos longos e olhos assustados. Caminhei até eles devagar, o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Quando cheguei perto, Jesuíno se levantou. Ficamos alguns segundos apenas nos olhando, sem saber o que fazer. E então ele estendeu a mão. Prazer te conhecer, Priscila. De verdade. Apertei a mão dele e senti as lágrimas começarem a cair. Não eram lágrimas de tristeza exatamente, nem de alegria. Era algo mais complexo, um alívio misturado com dor, uma sensação de finalmente estar diante de um pedaço da verdade que tinha sido escondido por tanto tempo. Sentamos na praça e conversamos por horas. Eles me mostraram fotos da infância deles, me contaram histórias, me fizeram perguntas sobre nossa família, sobre como era ter crescido com o pai presente. E eu percebi algo fundamental naquele dia. A gente tinha perdido tantos anos de convivência por causa das mentiras do nosso pai. Podíamos ter sido uma família, mesmo que não tradicional. Mas ele escolheu a mentira, escolheu a separação, escolheu privar todos nós de conhecer uns aos outros. Cleonice, a mais nova, era especialmente emotiva. Ela chorou várias vezes durante nossa conversa. Eu sempre quis ter irmãs mais velhas, ela disse em um momento. Sempre achei que era só eu, o Jesuíno e o Irineu. Mas agora descubro que tenho você e a Teresa. É estranho, mas é bom também. Mesmo com toda essa confusão, com toda essa dor, tem uma parte de mim que fica feliz de saber que não estou tão sozinha quanto eu pensava. Aquelas palavras me tocaram profundamente, porque eu entendia perfeitamente. Apesar de tudo, apesar da forma horrível como tínhamos descoberto uns sobre os outros, havia algo de reconfortante em saber que tínhamos mais família. Que existiam outras pessoas no mundo que compartilhavam nossa história, nossa dor, nossa confusão. Voltei daquela viagem transformada. Contei para Osvaldo sobre o encontro, sobre como tinha sido conhecer os meios-irmãos, sobre a conexão estranha, mas real que tinha sentido com eles. Ele ficou feliz por mim. Disse que achava lindo que algo de bom podia nascer de uma situação tão terrível. Contei também para a Teresa, que ficou empolgada e disse que queria ir comigo da próxima vez. Mas quando mencionei o assunto para minha mãe, ela ficou visivelmente perturbada. Priscila, você foi lá? Ela perguntou com a voz tremendo. Você conheceu os filhos dele com aquela mulher? Eu disse que sim, que tinha ido porque sentia que precisava, que eles eram meus irmãos independente de como tinham vindo ao mundo. Ela balançou a cabeça com os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso fazer isso. Não posso aceitar. É pedir demais de mim. E eu entendi. Para ela, aceitar aquelas crianças era aceitar a traição em um nível que ela não conseguia. Era uma ferida aberta demais, sangrando demais. Respeitei isso, não forcei, não insisti. Cada um estava lidando com aquela situação da melhor forma que conseguia, no seu próprio tempo,
com seus próprios limites. Não havia certo ou errado, apenas diferentes formas de sobreviver à dor. O tempo continuou passando. 1996 virou 1997. A poeira começou a assentar um pouco. O escândalo, que tinha sido o assunto principal da cidade por meses, eventualmente deu lugar a outros escândalos, outras fofocas, outros dramas. As pessoas gradualmente pararam de apontar para meu pai na rua. Pararam de cochichar quando a gente passava. A vida, como sempre faz, continuou. Minha mãe estava melhor, não completamente recuperada, mas funcional. Tinha voltado a costurar regularmente, tinha até alguns clientes fixos. O dinheiro era pouco, mas ajudava. Ela tinha começado a sair mais, a visitar algumas amigas, a participar de um grupo de artesanato que se reunia uma vez por semana. Ainda morava com meu pai, mas o relacionamento entre eles era de pura conveniência. Não havia amor, não havia intimidade, mal havia conversas. Eram apenas duas pessoas velhas, dividindo despesas e um teto. Meu pai, por sua vez, parecia ter desistido de tentar reconstruir qualquer coisa. Trabalhava nos seus bicos, voltava para casa, comia em silêncio, dormia e recomeçava tudo no dia seguinte. Era uma existência vazia, sem propósito, sem alegria. Às vezes eu olhava para ele e pensava se ele tinha algum arrependimento verdadeiro ou se apenas lamentava ter sido descoberto. Nunca tive coragem de perguntar diretamente, e talvez fosse melhor assim. Algumas respostas a gente não precisa ouvir porque já sabe no fundo o que são. A Palmira eu encontrei mais algumas vezes ao longo dos anos. Ela tinha conseguido um emprego em uma loja de tecidos em Poços de Caldas e estava reconstruindo a vida dela aos poucos. Os filhos tinham crescido, seguido seus caminhos. Jesuíno tinha casado e mudado para São Paulo. Irineu trabalhava como mecânico na própria cidade. Cleonice tinha conseguido uma bolsa e estava estudando enfermagem. Todos eles tinham cortado relações com meu pai. Não o perdoaram e talvez nunca perdoassem. Eu não os julgava por isso. Cada um tem o direito de processar a dor do jeito que consegue. Eu e Teresa mantivemos contato com eles ao longo dos anos. Não era uma relação próxima, não éramos aquela família unida que se visita todo domingo. Mas havia um carinho genuíno. Nos falávamos pelo telefone de vez em quando, trocávamos notícias, nos encontrávamos 1 ou 2 vezes por ano. Era o que conseguíamos construir a partir dos destroços que nosso pai tinha deixado. E, sinceramente, já era mais do que eu achava possível nos primeiros meses depois da descoberta. Minhas filhas, Célia e Dalva, cresceram sabendo da história toda. Quando ficaram mais velhas, eu contei tudo para elas. Não todos os detalhes sórdidos, mas o essencial. Que o avô delas tinha vivido uma vida dupla, que tinha outra família que elas não conheciam, que tinha mentido para todo mundo durante décadas. Elas ficaram chocadas, é claro, mas acho que foi importante elas saberem. Porque aquilo se tornou parte da nossa história familiar. Algo que moldou quem somos como família. E esconder isso delas seria repetir o padrão de mentiras que meu pai tinha estabelecido. Os anos foram passando e a vida foi encontrando seu ritmo. Em 2003, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Foi um golpe devastador depois de tudo que ela já tinha passado. Fez tratamento, quimioterapia, cirurgia. Foi uma batalha difícil, mas ela venceu. O câncer entrou em remissão e ela teve mais alguns anos de vida relativamente tranquila. Nesse período, algo interessante aconteceu. Ela começou a ir de novo à igreja, não à Assembleia de Deus onde meu pai tinha sido pastor, mas uma igreja evangélica pequena em outro bairro. Disse que tinha sentido falta da comunhão, das orações, da fé, e que tinha percebido que não podia deixar os erros do meu pai destruírem seu relacionamento com Deus. Foi bonito ver aquela transformação nela, ver que ela tinha conseguido separar as duas coisas. Meu pai, ironicamente, nunca mais pisou em uma igreja depois do escândalo. Não como membro, não como visitante, não como nada. Era como se aquela parte da vida dele tivesse sido definitivamente fechada. Ele envelhecia em silêncio, trabalhando até onde o corpo aguentava, cada vez mais curvado, mais lento, mais apagado.
Às vezes eu sentia pena, outras vezes sentia raiva, mas na maioria das vezes eu simplesmente não sentia nada. Era como olhar para um fantasma de quem ele tinha sido. Em 2008, minha mãe faleceu. O câncer tinha voltado, dessa vez mais agressivo, e não houve tratamento que funcionasse. Ela foi rápido, em questão de meses. No final, estava tão fraca que mal conseguia falar. Mas nos últimos dias, quando eu estava ao lado da cama dela no hospital, ela segurou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Priscila, eu sei que você se culpa por ter mandado aquela carta. Eu sei que você acha que foi sua culpa eu ter sofrido tanto. Mas não foi. A culpa foi dele, sempre foi dele. E sabe de uma coisa? Eu preferi saber a verdade, por mais dolorosa que tenha sido, do que continuar vivendo na mentira. Obrigada por ter tido a coragem que eu nunca tive. Aquelas palavras me libertaram de um peso que eu carregava há 13 anos. Desde 1995, quando mandei aquela carta, uma parte de mim se culpava pela destruição que tinha se seguido. Pela tentativa de suicídio da minha mãe, pela depressão, por tudo. Mas ouvir dela que eu tinha feito a coisa certa, que ela agradecia por eu ter exposto a verdade, foi como se finalmente pudesse respirar fundo depois de anos prendendo a respiração. Ela morreu 2 dias depois daquela conversa, com a gente tudo em volta, segurando as mãos dela, dizendo que a amávamos. Foi tranquilo, digno, do jeito que ela merecia. O enterro foi estranho. Tinha as 2 famílias ali, separadas em lados diferentes do cemitério, mas ambas prestando as últimas homenagens à mulher que tinha sido afetada pelas mentiras do meu pai. Palmira estava lá, de longe, respeitosa. Os filhos dela também. Eles não se aproximaram de nós, mantiveram a distância, mas o fato de terem vindo mostrava algo. Reconhecimento, respeito, talvez até uma forma estranha de solidariedade. Meu pai chorou no enterro, e eram lágrimas genuínas. Talvez fosse a primeira vez em todos aqueles anos que eu via emoção verdadeira nele, que não fosse autocomiseração. Ele tinha perdido a mulher que esteve ao lado dele por quase 40 anos. A mulher que ele traiu repetidamente, mas que nunca o abandonou completamente. E agora, ele estava sozinho de verdade. Depois da morte da minha mãe, meu pai se deteriorou rapidamente. Era como se ela fosse a única coisa que ainda o mantinha minimamente conectado à vida. Ele parou de trabalhar, parou de sair de casa, parou de fazer qualquer coisa. A gente tentou ajudar, levava comida, tentava fazer ele reagir, mas era inútil. Ele tinha desistido. Em 2010, apenas 2 anos depois da morte da minha mãe, ele teve um derrame. Foi encontrado caído no chão da sala por um vizinho que percebeu que não o via há dias. Levaram para o hospital, mas o estrago já estava feito. Ficou com sequelas severas, metade do corpo paralisada, dificuldade para falar. Tivemos que colocá-lo em uma casa de repouso porque nenhum de nós tinha condições de cuidar dele em tempo integral. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Eu, Geraldo, Sebastião e Teresa nos revezávamos para visitá-lo, levávamos coisas, conversávamos com ele mesmo quando ele não conseguia responder direito. Os filhos dele com a Palmira nunca o visitaram, nem uma vez, e eu não os culpava por isso. Eles tinham feito as pazes com a ausência dele há muito tempo. Meu pai viveu mais 3 anos naquela condição, preso em um corpo que não funcionava mais, com uma mente que ainda estava consciente o suficiente para entender o que tinha perdido. Morreu em 2013, aos 78 anos, pequeno e frágil, em uma cama de hospital, cercado apenas por enfermeiras que cumpriam sua obrigação profissional. O enterro dele foi pequeno. Pouquíssimas pessoas foram. Alguns parentes distantes, nós filhos, alguns vizinhos por educação. Não teve culto, não teve sermão, não teve nada do tipo de cerimônia grandiosa que um pastor normalmente teria. Foi simples, rápido, quase anônimo. E talvez fosse o que ele merecia. Uma saída discreta depois de uma vida marcada por mentiras barulhentas. Quando baixaram o caixão, eu não chorei. Não senti alívio, não senti tristeza, não senti nada além de um vazio estranho. Era o fim de um capítulo longo e doloroso da minha vida. O homem que tinha sido meu herói de infância, que tinha se transformado no meu maior desapontamento,
finalmente tinha ido embora. Nos anos que se seguiram, eu e meus irmãos do outro lado da família mantivemos algum contato, especialmente eu e a Cleonice. Ela tinha se tornado enfermeira, casado, tinha filhos. Às vezes me mandava fotos das crianças e eu mandava das minhas netas. Era uma conexão tênue, mas real. Jesuíno eu via menos. Ele estava ocupado com a vida em São Paulo, mas trocávamos mensagens no Natal e nos aniversários. Irineu era o mais distante, mais reservado, mas também não tinha raiva. Tinha apenas seguido em frente da melhor forma que conseguiu. Hoje, em 2025, olho para trás e vejo toda aquela história com uma perspectiva que só o tempo pode dar. Tenho 61 anos agora, netas crescidas, uma vida que foi reconstruída tijolo por tijolo depois que tudo desmoronou em 1995. Foi há 30 anos que descobri aquelas fotos na Bíblia do meu pai. 30 anos desde que o mundo que eu conhecia foi destruído. E sabe o que aprendi com tudo isso? Que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mentira. Que hipocrisia não tem prazo de validade, uma hora ela vem à tona. Que família não é definida apenas por sangue ou por certidões de nascimento, mas pelas escolhas que fazemos de amar e apoiar uns aos outros apesar de tudo. Aprendi também que fé e religião são coisas diferentes. Que um homem pode pregar Deus, mas não viver Deus. Que títulos como pastor, padre, líder espiritual não fazem ninguém automaticamente santo ou confiável. Que precisamos questionar, precisamos pensar criticamente, precisamos olhar para as ações das pessoas e não apenas para as palavras bonitas que elas dizem. Minha relação com a fé se transformou completamente depois daquilo. Não sigo mais uma religião organizada, não frequento igrejas, mas tenho minha própria espiritualidade, meu próprio relacionamento com Deus que não precisa de intermediários ou de instituições. Aprendi que perdão não significa esquecer ou aceitar o que foi feito. Significa apenas liberar a raiva que está te consumindo para que você possa seguir em frente. Eu perdoei meu pai? Em parte, sim. Não no sentido de achar que o que ele fez estava certo ou de querer tê-lo de volta como era antes, mas no sentido de não deixar mais a raiva que sentia por ele controlar minha vida. Ele fez escolhas terríveis, machucou muita gente, destruiu famílias. Mas no final, ele era só um homem falho, covarde, que não teve coragem de enfrentar as consequências dos próprios atos até que não teve mais escolha. E ele pagou o preço. Perdeu tudo. Morreu sozinho e esquecido. Não preciso carregar raiva por alguém que já sofreu as consequências naturais das próprias ações. Hoje, quando olho para minhas netas, quando vejo elas crescendo em um mundo tão diferente do que eu cresci, faço questão de ensinar algumas coisas. Ensino elas a questionarem a autoridade, a não aceitarem as coisas só porque alguém importante disse. Ensino elas sobre honestidade, sobre como mentiras sempre cobram seu preço eventualmente. Ensino elas que família de verdade é quem fica do seu lado nos piores momentos, não quem apenas compartilha seu sobrenome. E ensino elas que mulheres não precisam aceitar migalhas de amor, não precisam se contentar com homens que as traem ou mentem, que elas merecem respeito, verdade, dignidade. Coisas que minha mãe levou anos para entender. Coisas que a Palmira descobriu tarde demais. A história da minha família não é bonita. Não tem final feliz no sentido tradicional. Mas tem verdade. E tem sobrevivência. Tem pessoas que foram quebradas, mas que se levantaram. Tem perdas enormes, mas também ganhos inesperados, como ter conhecido meus meios-irmãos e descobrir que família pode se expandir de formas que a gente nunca imaginou. Tem dor, mas também crescimento. Tem traição, mas também redenção, pelo menos para alguns de nós. Se você está me assistindo agora e já passou por algo parecido, se já descobriu que alguém que você amava estava vivendo uma mentira, se já sentiu o chão desabar debaixo dos seus pés, eu quero que você saiba que é possível sobreviver. Não vai ser fácil. Vai doer de formas que você nem sabia que era possível sentir dor. Vai ter dias que você vai querer desistir.
mas você é mais forte do que imagina. A verdade liberta, mesmo quando machuca. E do outro lado dessa dor, existe uma vida que pode ser reconstruída, diferente da que você tinha, mas talvez até melhor em alguns aspectos, porque é baseada na verdade e não em ilusões. Aquela Bíblia onde meu pai escondia as fotos, eu ainda tenho ela aqui comigo. Não sei bem porquê. Talvez como lembrança do que aconteceu, talvez como símbolo de como as coisas sagradas podem ser profanadas quando a gente não vive de acordo com o que prega. Às vezes eu abro ela e ainda encontro marcações que meu pai fez, versículos que ele sublinhou sobre honestidade, sobre família, sobre fidelidade. E eu penso em como ele lia aquelas palavras e não as deixava transformar seu coração. Penso em como a gente pode estar tão perto da verdade e ainda escolher a mentira. É triste, é trágico, mas é humano. Então é isso, meus queridos. Essa é minha história. A história de como descobri que meu pai, o pastor respeitado, o homem de Deus, tinha uma família secreta. A história de como tudo desmoronou quando a verdade veio à tona. A história de como sobrevivemos, cada um do seu jeito, aos destroços que ele deixou. Não é uma história bonita, mas é real. E às vezes, as histórias reais são as mais importantes de serem contadas, porque elas nos lembram que não estamos sozinhos nas nossas dores, que outras pessoas já passaram por coisas parecidas e sobreviveram. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou com algo que eu contei, deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo me contando de onde você está assistindo, se você já passou por alguma situação de traição ou descoberta chocante na família. Às vezes, compartilhar nossa dor ajuda a torná-la mais leve. E lembra que você não está sozinha, que tem sempre alguém que entende, que já passou por algo parecido. A vida continua depois da dor, depois da traição, depois da descoberta das mentiras. Pode parecer impossível no meio da tempestade, mas continua. E a gente aprende a viver de novo, diferente, mas viver. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, até que olhamos para trás e percebemos que sobrevivemos ao que achávamos que ia nos destruir. E isso, meus queridos, é a maior prova da força que existe dentro de cada um de nós. Deus abençoe vocês e até a próxima história.